Bem-vindos mais um Café com Graça, que alegria ter você aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega a sua xícara de café ou de chá e vamos começar o nosso bate-papo. Que delícia! Esse café que estou tomando hoje é um café especial, eu ganhei de presente. É um café de El Salvador. Eu nunca tinha provado o café do El Salvador, já tinha provado de alguns outros países. Mas El Salvador eu nunca tinha provado e eu não fui a El Salvador. Uma pessoa me deu esse café de presente. E isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Você já deve ter visto aí no título do nosso vídeo por que a generosidade nos faz prosperar. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Você vai ouvir nos meus vídeos mais recentes, sempre tem alguma coisa relacionada a isso. E eu acredito que Deus quer compartilhar conosco acerca disso. Deus, ele é o maior interessado em que a gente vá bem, em que a gente prospere, em que a gente tenha uma boa vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas eu acredito que quando nós conhecemos a verdade, a palavra já nos dizia isso, a verdade nos liberta. E nós temos ouvido muitas mentiras acerca da prosperidade serem divulgadas, serem ampliadas, sabe, megafoneadas. Há um aumento em torno dessa questão da prosperidade de uma forma errada. Então eu não vou combater esses ensinos errados, mas eu vou compartilhar a verdade que eu tenho sobre isso. E eu quero que você seja abençoado por isso, eu quero que você pratique os princípios que nós aprendemos aqui e quero que você seja próspero, em nome de Jesus. Primeiro passo, queridos, nós precisamos entender o que é a prosperidade. Eu devo perguntar, o que é a prosperidade para você? Posso responder? Para mim, ser próspero é ter o suficiente para ser sombra para os outros. Ter o suficiente para nós e esse suficiente ser suficiente para ser sombra para os outros, para trazer refrigério para outros. A generosidade, ela nos leva a esse lugar de ser bálsamo na vida de outras pessoas. Nenhuma prosperidade que termine em você mesmo é prosperidade. Sabe, os recursos que vêm para nós, tudo que vem para nós, se termina em nós mesmos, fica ali. Fica só ali. Mas sabe, a Bíblia diz que o grão de trigo, né, ele cai na terra, se ele não morre, ele fica só. Fica ali. Mas se ele morre, ele cresce, dá muitos frutos. E Deus nos chamou para isso. Quando você olha a trajetória de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que o ministério de Jesus consistia em trazer refrigério, trazer libertação, trazer cura. Ele falava com os fariseus que estavam ali, que estavam pecando, não se prostituindo, não roubando, não cobrando impostos, mas pecando em fazer com que a lei de Deus se tornasse algo que ela não era. Ele confrontava esse pecado, ele trazia, mas até esse confronto era para chamar ao arrependimento. Era para dar àqueles fariseus a oportunidade de ter um encontro com a lei que estava se cumprindo ali na frente deles. Então, assim, queridos, se a gente olha para Jesus, e eu quero dizer para você que Jesus deve ser o seu mestre. Você pode ouvir uma série de inovações, porque o mundo moderno está aí, são muitas coisas. Inclusive, estamos vendo Bíblias novas sendo criadas, porque a palavra está um pouco retrógrada, dizem alguns. Mas sabe, Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Então, tenha ele como seu mestre, como seu modelo, como seu padrão para seguir. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que ele sempre estava fazendo algo pelos outros. Ele veio morrer por causa de nós, para nos resgatar, para que tenhamos vida em abundância, vida próspera. Mas se você ouve isso, você diz, uau, então eu vou vir para Jesus e eu vou ter uma vida sem problemas. Não, nós vamos ter uma vida em que a presença de Jesus, ela vai estar conosco em meio aos problemas. Nós vamos ter uma vida em que nós veremos a provisão de Jesus nos momentos em que nós necessitarmos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós veremos uma vida em que teremos desafios para superar, em que viveremos dificuldades, em que receberemos notícias inesperadas, em que sofreremos perdas que nunca imaginávamos. Mas teremos, em todos esses processos, a presença de Jesus conosco. Então, quando Jesus ele vem para que nós tenhamos vida em abundância, isso não quer dizer que você vai ter uma vida próspera dentro dos modelos e padrões do mundo.
Quais são os modelos e padrões de prosperidade que você tem olhado? Esse é o primeiro ponto que você precisa definir. Qual é o padrão de prosperidade que eu tenho me espelhado? Em qual padrão de prosperidade eu tenho me inspirado? É naqueles do jatinho novo? Do tênis do ano? Das roupas de marca? Do carro do ano? Da poupança cheia de dinheiro? De muitos investimentos rendendo? Ou é daquele que disse, você tem o que comer? Tem abrigo? Esteja satisfeito. Qual o padrão de prosperidade que você tem seguido? Eu aprendi desde a minha adolescência que a prosperidade não é você ter muitos recursos, mas é você não ter necessidades. E sabe, gente, eu tenho pensado muito que muitas vezes nós estamos com todas as nossas necessidades supridas, mas não estamos satisfeitos, porque estamos desejando uma coisa que ainda não conseguimos e por causa daquilo nosso coração se entristece. Então eu tiro os meus olhos daquilo que eu tenho, daquilo que Deus já tem me dado, que eu tenho, o que eu preciso, o que é necessário, mas porque eu não consigo algo que eu desejo e que eu quero, meu coração fica triste, eu não fico contente. Então nós precisamos entender que sim, nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos e devemos fazer isso, sabe? Eu quero fazer uma viagem. Gente, eu amo fazer isso. Você vai pegar meu celular e você vai ver vários planos de viagem. Não fiz. A última viagem que eu fiz foi há 1 ano atrás para visitar a minha irmã, que eu tô morrendo de saudade e ainda não pude voltar lá. Mas eu tenho planejado várias viagens. Queria ter ido para Nova York no Natal. Não pude ir. O que eu fiz? Peguei aquele planejamento que estava ali Natal 2021 e simplesmente alterei para Natal 2022. Não Natal, porque o dia de Natal eu gosto de estar em casa, mas no períodozinho. É só um exemplo para dizer para você que sim, nós devemos planejar, nós devemos fazer planos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós devemos ter essa expectativa de que a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento não deve estar nessas coisas. E quando a gente percebe isso, a gente entende a nossa paz, sabe? E essa sensação de realidade, de realização não vai estar com base naquilo que você conquista ou naquilo que você deixou de conquistar. Mas vai estar naquilo que você tem vivido. Basta cada dia o seu mal. Você tem o suficiente para hoje? Esteja satisfeito. Paulo, ele encontrou o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Ele encontrou o segredo do contentamento. Escreva essa palavrinha aí. Contentamento. Primeiro, entenda qual o padrão de prosperidade que você tem seguido. Defina o que é prosperidade para você. Vá na Bíblia, pesquise sobre isso. Entenda o que a Bíblia fala acerca de prosperidade. Desconstrua essas fortalezas que foram levantadas na sua mente com uma ideia errada de prosperidade. Uma vez que você entende o que realmente é a prosperidade, perceba em quais padrões você tem se inspirado. Quem deve ser o seu padrão de prosperidade? Meu padrão de prosperidade é Jesus. Ele é meu padrão para tudo, gente. E, gente, Jesus, ele não era próspero nos moldes que nós vemos hoje. Foi ele mesmo que falou. O filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Quer dizer que Jesus passava fome, quer dizer que Jesus tinha os olhos dele na missão que ele tinha, que era muito maior do que essa vida passageira. Foi Jesus quem falou, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, o tempo destrói, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba e o tempo não faz desgastar. Então, assim, com isso Jesus já está falando, olha, coloque os seus olhos onde eles devem estar. Sabe, gente, viva o seu dia com contentamento, com gratidão, com alegria. Faça sim os seus planos, tenha sonhos. Eu e meu esposo, nós temos muitos sonhos, muitos desejos, mas nós não sabemos se viveremos até lá. Então, será que a gente vai deixar hoje de ser generoso na vida de alguém para poder guardar para esses sonhos lá na frente? E eu sei que isso pode parecer polêmico, isso pode parecer, vai gastar tudo hoje, viver loucamente como se não houvesse amanhã. Não, porque a Bíblia também nos ensina o princípio de reservar uma parte. Você não precisa gastar tudo que vem às suas mãos.
Reserve, tire o seu dízimo, tire a sua poupança. É um princípio. Você precisa ter uma reserva de emergência, uma reserva para sonhos. Aqui em casa nós temos envelopezinhos. Ainda estão vazios, mas a gente já está começando. Sabe, foi minha mãe que, meu pai sempre fala isso, vocês precisam ter uma reserva. A gente sempre viveu em outros países desde que nós nos casamos. E a gente sempre viveu num contexto missionário que é muito difícil você ter uma reserva. Pelo menos no nosso caso era, porque a gente não tinha uma entrada fixa de um lugar só. Nós tínhamos alguns parceiros e que eram volúveis, vulneráveis. Então um mês entrava aquilo, outro mês entrava aquilo. Então a gente sempre teve esse princípio de 10% de dízimo, 10% de reserva. Mas a gente sempre tinha que recorrer à reserva. Nunca conseguimos ter a reserva ali. O pai sempre falava, vocês não sabem se vocês vão precisar sair com emergência, né, com uma urgência, mudar de país, sair para outro lugar. E realmente, a gente sempre, quando tinha que mudar para outro país, começávamos a experimentar os milagres de Deus para isso. Mas hoje nós pensamos que é muito importante isso. E manhã fala, filha, às vezes não é o valor que vocês têm em mente. Talvez você não consiga poupar aquilo que você tem em mente, mas se você conseguir poupar R$1 por mês, coloca ali, começa com isso. E meu irmão Jorge, ele sempre fala, Miriam, a gente entende errado, né? A gente acha que a gente tem que poupar do que sobra, mas não é, a gente precisa poupar e gastar do que sobra, né? Então, eu tenho uma dificuldade nisso porque eu não consigo ver uma necessidade do meu lado e não supri-la. Eu preciso encontrar o equilíbrio nisso. E uma das formas que eu fiz para encontrar o equilíbrio é estabelecer valores para compartilhar. Então, eu tiro o dízimo, eu tiro aquele valor ali de poupança, aquele valor de oferta. Então, aquele valor é o que eu vou fazer com que eu vou compartilhar, eu vou fazer, a gente vai colocar para os projetos, enfim. E o demais a gente vai usar para as nossas coisas. Eu estava lendo um vídeo, assistindo um vídeo sobre o maior dizimista que já existiu e a pessoa perguntou, nossa, mas como você conseguiu chegar nesse nível de dar tanto para Deus? Ele fala, não, você não está entendendo, eu não estou dando nada para Deus, na verdade, Ele está me deixando ficar com um pouquinho. Então, quando você entende isso, você é mordomo dos recursos que vêm para suas mãos, e essa mordomia, ela deve ser manifesta para outros. Sabe, gente, nós precisamos aprender a generosidade. Eu bato nessa tecla uma e outra vez, porque eu percebo as pessoas buscando uma vida próspera, uma vida, sabe, quer ter tudo certinho, mas as pessoas não querem ser generosas, elas querem reter. Lembra da história da viúva de Sarepta? Ela tinha um punhado de farinha e de azeite e ela falou com o profeta, nós só temos isso aqui, nós vamos comer e vamos morrer. E ele falou, me dá. E ela preparou aquele bolinho e deu primeiro ao profeta. E aquilo ali, aquele ato dela de generosidade, trouxe para ela o quê? Prosperidade. Pegou todos os vasos da vizinhança e houve azeite, farinha e não faltou. Ela conseguiu pagar todas as dívidas que tinha e conseguiu se sustentar ali com os filhos na viuvez dela. Com isso eu quero dizer para você que se Deus trouxer ao seu coração, sabe? Não é nem se Deus trouxer ao seu coração, gente. É a vontade de Deus que a gente seja generoso. É a vontade de Deus que a gente compartilhe o que a gente tem. A célebre frase, clichê conhecida, ninguém é tão rico que não precise de nada, ninguém é tão pobre que não consiga ter nada para compartilhar com o outro. Faz muito sentido nesse contexto. O que você pode compartilhar com o outro? Talvez você não tenha recursos, talvez você não trabalhe, você não tenha uma entrada, você não tenha uma renda, mas tem alguma habilidade que pode trazer refrigério para outra pessoa? Tem alguma habilidade que você tem? Você é bom em alguma coisa que vai trazer, justamente vai suprir a necessidade que uma outra pessoa tem? Faça isso. E deixe as suas finanças estarem a serviço da missão que a sua família tem. Não fique a serviço das suas finanças. Foi Jesus que falou no mesmo contexto em que ele disse, não juntem tesouros na terra. Ele falou, ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um e desagradar o outro, vai amar um. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E ele estava falando no contexto de dinheiro. Não coloque seu coração naquilo que você tem, naquilo que você quer ter. Coloque o seu coração em Deus. E faça com que as suas finanças elas sejam um servo. A sua família tem uma missão, tem um propósito. E as suas finanças, elas vão trabalhar para esse fim,
para esse propósito. Os seus talentos, eles devem trabalhar para esse fim. Não é para você engordar os seus celeiros, mas é para você transbordar. Para quem estiver à sua volta, para quem Deus trouxer ao seu coração, para quem você tiver na sua mente. Algumas pessoas estão esperando ficar ricas para poder ajudar os outros. Não espere, pode ser tarde demais. Há algo que você pode fazer hoje. Não fique só olhando para as coisas grandes, há coisas pequenas também. Às vezes é mandar um pix de R$ 20 para alguém sair e tomar um café. Às vezes a pessoa está sob tanta pressão que aquela saída vai trazer para ela fôlego para conseguir caminhar um pouquinho mais nas batalhas que ela estiver enfrentando. Há algo que você possa fazer. Então nós precisamos definir o que é prosperidade. Nós precisamos entender qual o modelo de prosperidade que nós temos seguido, qual o padrão que nós temos estabelecido. Nós precisamos aprender a estar contente, a ter contentamento, a não ficar buscando demais. A Bíblia diz que aquele que busca ser rico acrescenta para si dores. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, mas o nosso coração, a nossa realização não vai estar em nada dessas coisas. Você deve ter uma poupança, você deve ter esse princípio, porque se você tiver uma necessidade, uma emergência, uma coisa, você tem para onde recorrer, mas o seu coração também não pode estar nisso, porque pode vir aí uma onda econômica. No Brasil houve isso. Quantas pessoas perderam muito dinheiro naquela época em que as poupanças foram confiscadas? Meu pai mesmo foi uma delas. Então, assim, gente, não coloque a sua esperança em dinheiro. Hoje nós estamos tudo online, pode vir uma pane e você não conseguir acessar o dinheiro que você está guardando. Olhe para os pássaros. Lembre que você tem pai. Esse sentimento de reter é de órfão. É quem não conhece o pai que tem. É quem acha que está sozinho por esse mundo e que se eu não trabalhar eu não como, que se eu não fizer eu não vivo, porque você tem pai. Olhe para os pássaros, olhe como eles voam de um lado para o outro, olha como eles vivem. Jesus falou, se eles são sustentados, vocês acham que vocês não valem mais do que os pássaros? Eles não trabalham, eles não colhem, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial alimenta eles. Então, sabe, comece a organizar a sua vida, partindo do princípio de que tudo que Deus te dá é com um propósito. E esse propósito nunca termina em você mesmo. Porque Jesus, ele não fez nada que terminasse nele mesmo. Ele fez por nós. E é dessa forma que o mundo vai conhecer o amor de Deus em manifestação. É quando nós manifestarmos esse amor através das nossas atitudes. E não é ser generoso para fazer como os fariseus, que faziam isso diante das pessoas para que todos vissem. Não tem nenhum problema, não é pecado, mas já recebeu a recompensa ali. Eu quero receber a recompensa do céu. Ninguém aqui na terra pode me recompensar. Porque a recompensa terrena, ela é passageira. Então lembre-se o que Jesus falou, junte tesouros onde eles não serão roubados, onde eles não serão desgastados, onde eles não se acabarão. Juntem tesouros no lugar certo. Acumulem tesouros, mas no lugar certo. Então lembre-se, o que é a prosperidade para você? Vamos ajustar a nossa visão de prosperidade? Depois vamos ajustar os padrões que são os que nós estamos seguindo de prosperidade? Vamos olhar a vida de Jesus como ela era? Simples. E hoje há uma moda de minimalismo, né? Com a Amor, a gente assistia, acompanhava um casal e eles começaram a crescer muito no YouTube com essa coisa de minimalismo e a gente gostava de ver, porque eles tinham umas ideias assim muito... faça um churrasco com R$ 10, coisas assim muito interessantes. Jovenzinhos, a gente achava bonito, a gente começou a observar, mas depois de um tempo a gente já não seguiu mais, e esses dias eu parei para ver eles e eu digo, gente, mas as pessoas vivem essa coisa do minimalismo porque é uma moda, elas têm até um orgulho de dizer, eu sou minimalista, mas qual o sentido disso? Né? Eu sou mais minimalista do que quem diz que é minimalista, e eu não me declaro minimalista, eu não gosto de modas, eu simplesmente tenho aquilo que é necessário. Então assim, sabe gente, o mundo tá ficando muito estranho. O mundo está ficando muito estranho e cada dia que passa, nós precisamos estar na palavra. Essa deve ser a nossa base hoje, como sempre foi, e hoje mais do que nunca, porque ela está sendo
estão tentando desconstruir as verdades bíblicas a cada segundo, a cada passo que você dá, alguém está querendo desconstruir ou reinterpretar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz o que ela diz. E pronto. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você desenvolvesse, peça ao Espírito Santo que desenvolva em você um coração generoso. Eu poderia contar aqui vários testemunhos para você de prosperidade. E talvez as pessoas vão dizer, Mirielle, você tem... Se as pessoas olharem para mim, para minha casa, para o meu esposo, com o padrão do mundo de prosperidade, eles vão dizer, só que nós temos uma visão de prosperidade, nós somos prósperos. Então, assim, gente, é um tempo de nós compartilharmos o amor de Deus. E eu creio que a generosidade, ela vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu me lembro que nós estávamos morando na República Dominicana, e para encerrar com esse testemunho, e minha mãe foi nos visitar lá. E eu me lembro que quando eu soube que mãe, aí eu falei, amor, vamos fazer uma poupancinha, porque eu quero, quando manhã estiver aqui, eu quero poder sair com ela, comprar algumas coisas, não quero ficar preocupada com dinheiro, quero que a gente possa aproveitar o tempo, viajar para algumas praias. A gente estava na República Dominicana, né? Então, de vários lugares assim que eu queria que ela pudesse conhecer. E a mãe disse, vamos, amor, vamos fazer uma poupança, assim, tínhamos alguns meses até ela chegar. E todos os meses, todo o dinheiro que chegava, eu sempre tirava alguma coisa para tentar fazer aquela poupança, mas sempre chegava ao meu conhecimento alguma necessidade. E eu já falei aqui, eu não consigo manter algo guardado para mim se eu percebo que a Bíblia fala, se alguém vier bater a sua porta pedindo pão, você tiver, não diga para ele voltar amanhã. Você sabe que alguém está com fome? E você ter como suprir a necessidade de fome daquela pessoa e você dizer, então, não posso, porque aqui né? Cara, né? Enfim. E aí, não consegui juntar. Resumindo, eu não consegui juntar. E chegou a semana da minha mãe chegar, e eu digo, bom, Deus vai ver, né? O importante era que nós íamos estar juntos e que íamos compartilhar, enfim. E umas pessoas de uma igreja em Brasília entraram em contato com a mãe e falaram, pastor, como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala. Aí a gente, né, compartilhou com eles como estávamos, e eles falaram assim, a oferta está chegando direitinho para vocês? Ela falou, não, irmãos, faz mais de 6 meses, eu acho, ou mais tempo, que a gente não recebe mais a oferta de vocês. E eles falaram, mas pastor, a gente nunca deixou de mandar. Só que era por Western Union, é tipo um banco, um sistema assim que a pessoa vai ali, faz o envio e te dá um código, e você no país que você estiver. No Brasil não é tão comum, mas tem. Mas fora do Brasil é muito comum, é uma forma das pessoas enviarem dinheiro sem receber fácil. E a pessoa que estava responsável por enviar as ofertas para as missões, ela enviava todo mês, mas ela não enviava o ticketzinho, números e um código para a gente poder retirar. E aí aquela esposa do pastor falou, não, pastor, eu vou ver com o irmão que está cuidando disso, porque nós enviamos todos os meses, nos últimos, não me lembro quantos meses foram. A mãe disse, tá bom. De repente chega, várias fotos com os códigos de todos aqueles meses que tinham sido enviados, né? Eles tinham feito o depósito, mas não tinham enviado o código pra gente, então a gente não tinha recebido. Acho que a pessoa que fazia, por não ser algo tão comum no Brasil, ele achou que a partir do momento que ele depositava ali era como um banco que ia chegar pra gente. E aí a mãe disse, irmãos, eu vou lá ver se a gente consegue tirar, senão eu aviso pra vocês poderem retirar aí e tal. E nós fomos lá no lugar, a amor foi lá no lugar e ela falou assim, eu acho que a gente consegue tirar o do mês passado e no máximo o do mês anterior. Isso era uma segunda-feira, minha mãe ia chegar na terça. E aí ela falou assim, mas os outros não vai conseguir retirar. Provavelmente a pessoa que fez o envio, ela tem que tentar ir lá onde ela enviou e ver se ela consegue recuperar, porque já faz muito tempo. Gente, acho que era coisa de 8 meses, assim, era muito tempo mesmo. E a mãe disse, tá, vamos tentar, né? E ela disse, vamos tentar. Tirou do mês anterior, tirou do outro mês anterior, tirou do outro mês anterior. E é engraçado que ela fazia, tá disponível. Botou outra coisa, tá disponível. Gente, todos os meses ficaram liberados e a Amor conseguiu tirar. E quando a Amor chegou em casa, eu disse, e aí, Amor, a ele? Amor, queria te falar uma coisa. Eu disse, o que foi? A ele, Jesus fez a poupança que você queria para receber a sua mãe.
Sabe, gente, aquilo me fortaleceu ainda mais para entender que é a vontade de Deus que a gente cuide do nosso próximo. Eu já estava recebendo a minha mãe em casa e para mim já era uma alegria depois de anos sem vê-la. Mas Deus sondou meu coração e Ele viu que eu queria, que a gente queria poder fazer umas viagens, que a gente queria poder dar conforto, receber ela muito bem. E enquanto eu tentava poupar, mas eu dizia, não, mas olha só isso aqui, não, tá aqui, envio para cá e faz isso. O Senhor fez uma poupança para mim, maior do que a que eu mesmo poderia ter feito guardando aquele pouquinho todo mês. Reflita acerca disso e tire as suas próprias conclusões. Eu quero que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E quero que o Espírito Santo pegue essa matéria-prima e trabalhe no seu coração. Porque há uma maneira do amor de Deus se manifestar através da tua vida. E eu não estou falando de serviço social. Eu não estou falando de doação para caridade, check. Não. Eu estou falando de ouvir a real necessidade e supri-la. Eu estou falando de não endurecer o ouvido e o coração quando você ouvir a necessidade clamando. Eu estou falando de pensar no outro e amar o outro, assim como você pensa em você e assim como você ama você. Um beijo com graça. Deus te abençoe e até a próxima. Lembre-se, vamos ser generosos.